Já pensou em se tornar um fazendeiro sem precisar sequer ter uma fazenda em vista? Você pode dar uma olhada no SNFZ11 e no RZTR, que é o que a gente vai conversar aqui hoje. São dois fundos imobiliários que investem justamente no agronegócio. Eles não são considerados fiagros, eles são fundos imobiliários que consistem em comprar terras e arrendar essas terras, receber a lucratividade dessas terras e repassar para os cotistas dos fundos. E talvez isso seja interessante para a diversificação da sua carteira de investimento. Então vamos entender aqui, porque apesar deles terem mais ou menos a mesma características, as teses de investimento deles são um pouco diferentes, que eu quero mostrar para vocês com bastante detalhe. A gente vai olhar aqui tintim por tintim para você não ter dúvida sobre esses dois fundos imobiliários e no final decidir qual que vai encaixar aí na sua carteira. E até quero que você me diga depois de assistir o vídeo qual que deveria entrar na carteira do canal, se é que deveríamos ter essas fazendas sem sermos fazendeiros. Vamos conversar com o SNFZ11 aqui, porque ele tem uma proposta diferente, ele é um fundo muito novo. O SNFZ11 ele fez a compra, né, ele fez a emissão de cotas para fazer a compra de uma fazenda. Ele comprou essa fazenda, que é a que nós estamos vendo aqui na tela agora, né, no valor de 32 milhões de reais, da fazenda Coliseu, tá? Ela tem uma propriedade de 800 mil hectares, porém 448 hectares são destinados a culturas anuais, 67,63% para lavouras, tá? Então essa fazenda aqui no Mato Grosso, onde o perfil de investimentos é o buy to lease, nós já vamos conversar sobre isso, e o arrendamento, né? Ele comprou essa fazenda para poder alugar essas terras para que uma empresa venha produzir nessas terras e vender o que ela produziu. É 25% da produção de soja da saca por hectare, com um preço mínimo de 15 sacas por hectare com pagamento mensal. Não fique confuso, nós vamos entender isso, eu pesquisei bastante pra gente, tá? E olha só o seguinte, essa fazenda que a Suno comprou, né, o fundo, né, o SNFZ comprou, ela tem uma característica específica. Ela comprou essa fazenda, ela arrendou essa fazenda. A empresa que arrendou a fazenda, chamada Jequitibá, emitiu um CRA para poder investir nessa própria fazenda, que é um CRA que a própria Suno comprou. Então, o que aconteceu? Acaba que a Suno tem a fazenda e tem dois CRAs da Jequitibá que está administrando essa fazenda. E qual que é a ideia? A ideia é, primeiro, comprar essa fazenda, ter ela, para poder, no futuro, se houver um valor muito interessante de venda dessa fazenda, o SNFZ vende essa fazenda com uma lucratividade interessante e neste meio tempo ela terceiriza essa produção ali da saca de soja, desses recebimentos, da própria produção em tecnologia para empresa que se chama Jequitibá Agro, só que precisou se fazer ali alguns investimentos, como irrigação, por exemplo. E essa irrigação custa muito dinheiro. E ela vai finalizar agora para melhorar o quê? Rentabilidade da fazenda, para que não fique somente dependente ali do ciclo nosso de chuvas aqui do Brasil, né? Então seria essa a ideia dessas empresas, né? E a Jequitibá aqui, como você pode perceber, tem dois CRIs, um de 22 milhões e um de 5 milhões. O de 22 milhões são as séries seniors e as séries subordinadas é 5,69. Esses dois CRAs diferentes, tá? Compreendendo um 36% e outro 9%. Por que eles são diferentes? As cotas seniors, elas têm a prioridade do recebimento do valor ali mensal. As cotas subordinadas, só depois que houve o pagamento das cotas sêniors. E geralmente, você pode perceber aqui, essas cotas sêniors, elas são compradas ou elas são negociadas num yield um pouco mais baixo do que essa cota subordinada. Por quê? Eu vou adquirir uma cota subordinada que pode ser que, caso aconteça algo ruim, eu não receba, mas eu preciso de uma rentabilidade superior que justifique o risco. Então você pode perceber aqui que a cota subordinada é CDI mais 8 e a cota sênior é CDI mais 3. Por isso que tem essas diferenças. E também tem o ponto de que a cota sênior, que é a mais segura, a mais resiliente, a mais tranquila do fundo, ela ocupa grande parte do patrimônio líquido do fundo aqui, né, com 36%, e a cota subordinada é 9% apenas do patrimônio. Por que isso? Para que em momentos de menor rentabilidade da cota sênior, eu tenho a subordinada ali oferecendo um yield legal.
contando que haja toda uma estrutura de gestão de risco desses CRAs. Então a carteira do SNFZ11 é uma carteira muito pequena, ela tem apenas uma fazenda e o inquilino que está ali arrendando aquela fazenda tem 2 CRAs emitidos para fazer os investimentos na fazenda para melhorar a produtividade, que estão atrelados ao SNFZ, tá? Que é o novo sistema de irrigação aí para melhorar a produção no futuro, né? Que a gente já vai ver mais para frente também sobre esses dados. Então, hoje ela tem um patrimônio líquido de 60 milhões, sendo que 32 milhões ou 53% do portfólio está alocado na fazenda, o restante está nos 2 CRAs ali emitidos, tá certo, pessoal? Então é o seguinte, aqui a gente pode perceber que o fundo ele consegue ganhar dinheiro dessas duas maneiras, que é duas estratégias diferentes. Uma, primeiro, que é o juro sobre os CRAs, né, que são aqui pelo menos 332 mil no mês de março de 2025, que é o último relatório que a gente tem, e 52 mil reais vindo dos arrendamentos. Como para mitigar qualquer tipo de risco, o SNFZ tem um caixa muito importante, ele tem bastante dinheiro em caixa, aqui rendeu 7 milhões em caixa, o que dá ali uma estrutura interessante para o fundo, uma certa segurança, caso aconteça alguma coisa. E nos últimos meses, de agora para frente, o SNFZ11 vai aumentar os dividendos, aqui ele já tem um guidance entre 6 e 7 centavos. Por quê? Olha só, a Fazenda Coliseu, com que está arrendado para Jequitibá Agro, teve um recorde de produtividade da safra da soja 24-25, que é o maior valor da história do ativo. Enquanto a média das sacas no estado foi de 66,2 por saca, né? A gente tem aqui para a Fazenda Coliseu a produtividade de 68,5 sacas por hectare, o que foi 3,4 acima da média. Então, como a estrutura de recebimento do arrendamento é atrelado ao número de sacas e ao preço da soja, de agora para frente, como que foi demarcado esses valores? Veja aqui comigo que antes eu tinha o quê? 25% de 60 sacas por hectare são 15 sacas por hectare, que é o valor do arrendamento. E o preço da soja, como ele ondula muito, cada mês ali a Suno vai recebendo os rendimentos diferentes. Agora, para março, houve um novo patamar com essa safra recorde, que vai perdurar até o ano que vem. Então, passou-se de 15 sacas por hectare para 17,13 avos de sacas por hectare. Por quê? Porque antes a fazenda produzia 60 sacas por hectare, passou a produzir 68,5. Além disso, o preço da soja elevou um pouquinho, de 104,58 para 105,65. Por isso que ela conseguiu essa maior rentabilidade nos dividendos. E aqui, além disso, teve uma parcelas dos reajustes. É porque é o seguinte, pessoal, olha só, essas produções de saca e venda de soja, isso não acontece todo mês. A empresa precisa preparar o terreno, plantar, irrigar, esperar crescer, colher, ensacar e vender. Com isso, ela recebe um montante muito grande de dinheiro. Como o fundo precisa de um recebimento mensal, eles combinaram entre eles um valor justo ali de seria mais ou menos 15 sacas por hectare. Com esse novo ajuste, foi dado, que foi da safra de 24-25, foi dado um retroativo, ou seja, por ter produzido mais acima das expectativas, 73 mil reais vão ser pagos de retroativo que foi do mês de fevereiro a junho, porque a produtividade aumentou. Então isso é um reajuste, um valor que ela vai receber ali um pouquinho a mais também, porque ela só tinha recebido 491 mil até a presente data, e o valor do arrendamento era 564, aí passou de 15 para 17, teve que fazer todo esse reajuste. Espero que vocês tenham entendido aqui tudo que eu tô falando. Se não, você pode deixar no comentário que eu tento explicar de uma maneira mais interessante, tá? Então, teve esse aumento do recorde, né, do arrendamento. Além de tudo, como os CRAs estão atrelados à Selic, ou ao CDI, na verdade, que é atrelado à Selic, nós temos que o aumento da taxa Selic dá uma segurança para o fundo fazer o guidance de distribuição de dividendos para 6,5 centavos por cota ao longo do primeiro semestre, tá? Além disso, o valor daqueles 17,13 por saca vai se perdurar por mais meses, até fevereiro do ano que vem, que começa a outra safra aí. Então, por isso que a gente teve todos esses valores e por isso que a gente viu o dividendo aumentando um pouquinho, totalizando ali um yield de 8,26. Por que esse yield é mais baixo, pessoal?
o fundo ainda não tem 12 meses de vida. Então, como ele não tem 12 meses de vida, não dá para ver o dividendo anualizado. Por isso que ele é um dividendo menor. Não se engane quando você olhar lá no site Status Invest ou no Investidor 10 ou próprio aqui mesmo, achando que ele tem um yield mais baixo, tá? Então é mais ou menos por conta disso. Tem que esperar aguentar os outros 12 meses, tá? Ele é um fundo novo, maio de 2024. Taxinha de administração 0,13, taxa de gestão 0,87 e performance 20% do que exceder o IPCA mais o yield do índice IMAB, tá? Então, nada mais, nada menos do que justo. Aí ninguém quer trabalhar de graça, na verdade, né? Então, esse é um fundo que você precisa conhecer, é um fundo que vão ter 3 ativos na sua carteira. Então, relembrando, ele tem uma fazenda e tem 2 CRAs. Um CRA mais brando, um yield menor para recebimento mais resiliente e um outro um pouquinho mais agressivo para trazer mais rentabilidade ao fundo, que foi CRAs emprestados para o administrador da fazenda criar a irrigação para que no próximo ano não dependa-se tanto das chuvas. Aí não vai depender tanto das chuvas, pode irrigar à vontade, lá a terra vai nascer muita soja, assim espero, e aí vai poder vender mais, ter recorde de vendas de novo, aumentar o número de sacas por hectare e o fundo consegue ganhar mais com isso. Então, um investimento muito bem amarrado ali com uma gestão que eu achei muito transparente vindo da Suno, assim como todos os fundos são, e vindo do SN Fazendas, beleza? E agora falando do Risa Terrax, que não é muito diferente, o objetivo dele geralmente é também comprar terras, arrendar essas terras e se houver um preço interessante, ele vende essas terras. Mas ele tem 3 modalidades diferentes de investimentos que a gente vai conversar. Ele é um pouquinho mais velho do que o SNFZ, ele é de outubro de 2020, tá? Ele tem muito mais ativos, tem um patrimônio muito maior também, mas cobra administração, cobra performance também, beleza? Olha só, vamos ver como que é esse fundo. Quando você investe no RZTR, você está comprando 22 ativos que ele tem. São 22 fazendas que têm contratos diferentes. E a média de arrendamento desses contratos é mais ou menos 15,2%, que é quase o montante ali da soma de todos, da média, né, de todos esses 22 ativos. Tá? O fundo não foi tão transparente em entender melhor como que é feito esse arrendamento, como o Suno Fazendas, que explicou ali quanto que ele vende por saco, qual que é o preço mínimo, 15 sacas por hectare ali, ou no montante da lá. Aqui não consegui essa informação. Aqui eu só tenho que a taxa seria 15,24% dessas 22 fazendas. E ele tem na carteira dele 3 modalidades de investimentos diferentes que ele compra essas fazendas. Primeiro, ele pode comprar na modalidade Buy to Lease, tá? Que está em 27% da carteira, pode chegar até 35%. Esse Buy to Lease é o quê? Eu compro a fazenda do produtor que está ali e arrendo para ele próprio. E para que ele faria isso? O produtor às vezes precisa de dinheiro para investir na própria fazenda, então ele decide vender a fazenda para um fundo, pega esse montante de dinheiro, investe na fazenda, aumenta a sua produtividade. Eu tenho também a modalidade de Sale and Leaseback. O que é isso, Sale and Leaseback? Eu compro essa fazenda e arrendo não para o dono da fazenda, o antigo dono, mas sim para uma terceira, para uma empresa, uma administradora, por exemplo, que vem, arrenda aquela fazenda e faz o mesmo tipo de trabalho. Aqui está em 51%, a maior parte, né? Pode chegar até 57%. E tem também a modalidade Land Equity. O que é Land Equity? Land Equity é comprar uma terra desvalorizada, esperar o mercado reagir ou trabalhar ali na terra para melhorar a produtividade ou melhorar a valorização daquele terreno, e com isso vendo ele mais caro, faço lucro, distribuo como dividendo. Então esses são os 3 jeitos de trabalhar do Risa Terrax aqui, o RZTRs, que é diferente da Suno, que comprou a fazenda ali para ficar até que haja uma outra oportunidade, enquanto isso ela vai recebendo. Aqui a gente tem também guidance de dividendos do RZTR, que está no mínimo R$1 por cota ou no máximo R$1,10 por cota ali, que é o esperado teoricamente. Ora já paga um pouquinho mais, ora paga um pouco menos, ele é um pouquinho mais ondulatório ali, porque tem várias fazendas, vários tipos de contratos diferentes, eu não consegui saber direito sobre esses contratos. Mas eu sei que ao longo de toda a trajetória aí, de janeiro de 2021 até janeiro de 2025, nós temos uma performance que venceu tanto do CDI líquido quanto do CDI bruto, tá? CDI líquido é quanto eu desconto o imposto de renda se eu estivesse sacando aquele montante de dinheiros que eu investi no próprio CDB, beleza? Então, mais ou menos isso, aqui o fundo tá vencendo e aqui mostra do lado onde ele ganha todas, um pouquinho de cada fazendas ali, somando a distribuição, né, da performance. E hoje
Aqui, segundo a cotação, estava com yield de 14,9, com 22 ativos. Ele, ao contrário do SNFZ, é infinitamente maior, né? Enquanto nós temos 60 milhões lá, aqui nós temos 1,8 bilhão de reais, né? Tem muito mais investidores, 138 mil investidores, tem uma taxa média de arrendamento de 15,2%, tem uma boa liquidez, tá? E tem uma média de contrato ali de aproximadamente 10 anos. Então, esses dois fundos vão trabalhar dessa seguinte maneira, de agir no agronegócio, comprando fazendas e arrendando essas fazendas e administrando isso. Ora vende uma fazenda, compra uma outra mais barata, trabalha nela, emite um CRA para poder melhorar a produtividade. E a ideia é sempre ter uma rentabilidade positiva, porque segundo alguns estudos também, nós temos que a rentabilidade em investimento em fazendas foi muito mais rentável do que todos os outros indexadores aí já mencionados, tá? Então essa seria supostamente a tese de investimento desses dois fundos. Particularmente agora, a gente tem pontos negativos e positivos. O ponto positivo do SNFZ, a meu ver, tá? Agora que eu estou dando a minha opinião pessoal, não tem nada de estudo nem nada. A meu ver, eu vejo que o SNFZ é mais transparente no que ele está elaborando ali da sua gestão, da sua tese de investimentos, por que ele faz aquelas manobras de CRA, como que está o andamento de cada um daquelas fazendas, do arrendamento. A gente tem a produtividade da soja, quanto que foi por cada mês, como que foi os reajustes, quantos que ganhou. Então isso a gente tem muito mais clareza, mas os pontos negativos é que ele é um fundo muito pequeno, ele só tem um ativo na carteira que é um ativo real, que seria apenas uma fazenda, que é a Fazenda Coliseu, tem 2 CRAs para um tipo de tomador específico, então o risco é um pouquinho mais agressivo caso aconteça alguma coisa com o administrador da fazenda, por exemplo, como tivemos quebras de safra, né, o fundo ficaria aí de mãos atadas. Por isso que para conter ele tem um certo caixa, mas o caixa não é infinito, né, pessoal? Então temos esse ponto. O outro ponto do RZTR é um fundo que é infinitamente maior, quase 2 bi, tem 22 fazendas, tem contratos de longo prazo, tem um yield mais agressivo, né? Ele consegue ali uma rentabilidade muito interessante também. Porém, eu vejo menos clareza no relatório, não dá para entender direitinho. Para quem gosta de detalhes, a gente não consegue entender direito como que acontece cada movimentação ali do fundo. A gente não consegue entender as taxas de arrendamento pelas fazendas, como que está acontecendo. Isso pelo menos eu como leigo aqui lendo, tá, pessoal? Como investidor muito leigo, lendo os relatórios. Então, ora, ou você vai prezar por um fundo que é mais transparente, onde você entende mais o que está acontecendo, ou ora você vai aproveitar um fundo que é muito maior, com uma capacidade de inadimplência muito menor. Então, segurança, assim, investimento por investimento. Talvez o RZTR seria muito mais seguro, mas menos transparente. Agora, se você quer aproveitar ali e ir aprendendo aos poucos como que faz essa gestão das fazendas, o SNFZ, ele mostra mais o que está acontecendo. Não sou eu que vou decidir isso, cabe a você analisar na sua carteira de investimentos qual fundo ali caberia na sua estratégia ou o que você gosta mais, tá, pessoal? Espero que você tenha entendido esses dois fundos, as diferenças entre eles, qual o melhor, qual o pior, dependendo de um cenário específico aí que você está pensando, né? Espero não ter tido nenhum tipo de viés. Se eu me esqueci de alguma coisa, já peço perdão para vocês, tá? E se você gostou do vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, tem vídeo todos os dias, sempre às 7 da manhã, sem falta, para vocês aí ficarem inteirados de tudo que está acontecendo nesse mercado de investimento, para você se tornar um investidor cada vez mais capaz, tá? Comenta para mim, SNFZ ou RZTR? Qual deveria entrar na nossa carteira de dividendos do canal que a gente investe toda semana, ou qual você está comprando? Comenta para mim, é muito importante seu comentário também, tá, pessoal? Quer conversar comigo? Clica no botão Seja Membro, seja parte da nossa equipe, seja parte do time. Tem link do Telegram para a gente poder trocar uma ideia todos os dias sobre algum assunto específico de investimentos. Hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.